Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do Segundo Reinado, hoje nós veremos a economia cafeeira. Nós veremos os aspectos econômicos do Segundo Reinado, com destaque ao desenvolvimento da economia cafeeira. Vale lembrar que quando nós falamos de Segundo Reinado, nós estamos nos referindo ao período que vai de 1840 até 1889. Então, vamos abordar a economia brasileira em meados do século XIX, né? De meados do século XIX até o final do século XIX. Quais são os aspectos que se destacam na economia do Segundo Reinado? Num contexto nacional, num contexto interno, nós temos o avanço da cultura cafeeira na região sudeste. Então, no contexto nacional, o nosso contexto nacional é marcado pelo avanço da cafeicultura na região sudeste. Desse ponto de vista, vale frisar que o processo econômico, né, que marcou o Segundo Reinado, ele esteve intimamente relacionado ao avanço da cultura cafeeira na região sudeste. E esse contexto nacional, ele tem muito a ver com o contexto internacional. Então, esse avanço da cafeicultura no Brasil, que marca a economia no Segundo Reinado, transformando as suas estruturas produtivas, nós temos, nesse contexto internacional, a questão da segunda revolução industrial. Então, para pensar essa segunda revolução industrial, eu tenho que pensar na Europa, né, na primeira revolução industrial, que ocorre lá por volta de 1750, 1760, e a segunda revolução industrial é um processo, vamos dizer assim, de crescimento dessas relações industriais, desse modelo industrial, há um dilatamento da industrialização para outros países europeus. Não só países europeus, mas também para outros países além da Europa. Então, se a primeira revolução industrial foi mais focada na Inglaterra, a segunda revolução industrial já abarcava boa parte do continente americano e houve um transbordamento, por exemplo, para os Estados Unidos. E esse contexto da segunda revolução industrial, vamos dizer assim, essa potencialização do mundo urbano industrial, que vai gerar, em meados do século XIX, um crescente consumo de café nesses países europeus e nos Estados Unidos, que demandavam uma mercadoria que era o café, vamos dizer assim, que servia como um estimulante para os proletários. Então, o café, nessa Europa, aí de meados do século XIX, o café, ele servia tanto para alimentar os proletários, né, para aquecer e para despertar, para animar o proletariado, mas também o café surge como um hábito muito vinculado à burguesia. Lá nos bulevares de Paris, por exemplo, nós temos a burguesia com o seu tempo livre desfrutando da paisagem urbana, desfrutando do tempo livre e tomando um café. Então, esses hábitos ligados ao mundo urbano, industrial, europeu, que está em processo de modernização, que está em processo de desenvolvimento, vai gerar um crescente consumo dessa mercadoria que é o café. Deu para entender aqui qual que é a relação entre o contexto nacional e o contexto internacional. Vale lembrar que esse processo, né, de transformação da economia internacional, a mudança dos hábitos lá na Europa, vai gerar o avanço da cafeicultura aqui no Brasil. Vale ressaltar também que a segunda revolução industrial possibilitou e acentuou a divisão internacional do trabalho, a DIT. Essa divisão internacional do trabalho vai criar dois polos.
A Europa e os Estados Unidos, por exemplo, irão se especializar na industrialização. E essa divisão internacional do trabalho, né, os países europeus exportando produtos industriais para a América Latina e para o Brasil, por exemplo, que são regiões do mundo que se especializarão mais ainda no modelo agrário exportador. Então, com a segunda revolução industrial e com essas características, né, do contexto internacional e do contexto nacional, nós temos uma acentuação da divisão internacional do trabalho. Quando eu olho para o quadro das exportações agrícolas no período imperial, relativo ao Brasil, claro, o que se destaca? O café é o produto que mais cresce. Então, o café, ele correspondia, ali por volta de 1820, 1830, a cerca de 18% das exportações brasileiras. Já em 1831, 1840, ele já corresponde a mais de 40% do valor das exportações. Um outro ponto interessante é que ao longo de 1850, 1860, 1870, lá na década de 1880, o café ele já representa mais de 60% das exportações brasileiras. Por outro lado, o açúcar, que era um produto, vamos dizer assim, bem exportado no Brasil, desde o período colonial ali, nós temos a decadência da atividade açucareira, por exemplo. O açúcar, que lá nos anos 20, 30, ele correspondia a cerca de 30% das exportações brasileiras, por volta de 1880, ele não representa nem 10%. E o algodão, também durante o período imperial, ele terá um destaque, sobretudo lá nos anos 1860, 1870, o algodão vai representar cerca de 20% das exportações brasileiras por conta da guerra civil lá nos Estados Unidos, por conta da guerra de secessão que desestrutura a produção algodoeira ali do sul dos Estados Unidos. E o Brasil, né, algumas regiões aqui no Brasil passam a se beneficiar dessas exportações de algodão para a indústria europeia e norte-americana. Nós temos outros produtos que ao longo do período imperial, mas depois sobretudo no período republicano também, né, a borracha é um produto importante, né, o fumo, o cacau, eles aparecem aí na pauta de exportação. Mas quando a gente fala de economia no segundo reinado, quando a gente olha o quadro das exportações brasileiras, o destaque cai no café e no algodão. Beleza? São os dois principais produtos de exportação da economia brasileira durante o segundo reinado. E o que nos interessa é a expansão cafeeira. Essa expansão cafeeira que nós vimos, que está muito vinculada à questão do mercado internacional, né, da demanda de café por conta da segunda revolução industrial, no Brasil, essa expansão cafeeira, ela vai representar a chamada Onda Verde. Então a expansão cafeeira era o sustentáculo da economia no segundo reinado. O que seria essa onda verde? Essa onda verde nada mais é do que a expansão da nossa fronteira agrícola. O café, ele começa a ser cultivado ali na região do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Depois, aqui ó, nessa regiãozinha aqui ó, vamos pegar esse mapa. Aqui, até 1840, o café era um produto que estava nessa região aqui, ó. De 1840 até 1855, o café ele já tem esse desdobramento, já está aqui no Vale do Paraíba, né, Carioca e Paulista. Ele já pegou
né, essa região aqui, essa região aqui, que é o Vale do Paraíba, tá? E ele já entra, sai aqui do Rio de Janeiro e entra aqui em São Paulo, nessa região de Taubaté. Ah, por outro lado, né, de 1865 até 1885, o café já está nessa região que é o Oeste Paulista. Então nós temos uma marcha do café, né, uma fronteira agrícola que sai aqui do Rio de Janeiro e vai se expandindo, né, no tempo e no espaço. Então nós temos o café a princípio lá da Baixada Fluminense, depois se espalhando para o Vale do Paraíba, né, Carioca e São Paulo, nessa região que é o Oeste Paulista, que corresponde a essa faixa aqui de Campinas, a Ribeirão Preto, e também se espalha no sul de Minas Gerais e no Espírito Santo. Então o café ele vai entrar por essa região aqui de Poços de Caldas também e vai se expandir aqui para o sul do Espírito Santo. Então essas regiões aqui, né, que nos chamam a atenção do ponto de vista da produção cafeeira no segundo reinado. Quais foram os fatores da expansão cafeeira? Nós temos, né, o que possibilitou essa expansão cafeeira. Nós temos o aproveitamento de recursos subutilizados, ou seja, no Brasil, na economia colonial e depois no Brasil pós, né, independência, no Brasil imperial, no Brasil independente, nós já tínhamos terras, fazendas organizadas, trabalho escravo, existia uma grande quantidade de escravos, tínhamos estradas para fazer o escoamento da produção, tinha um dinheiro ligado ao comércio interno, a essas tropas de mulas que poderiam fazer o transporte, né, dessas regiões, a princípio antes de ter a ferrovia, para as regiões, né, exportadoras, para os portos, aqui Santos, depois o Rio de Janeiro, ou melhor, Rio de Janeiro, depois o Porto de Santos. Em importância, né, o Rio de Janeiro é o principal porto de exportação, a princípio, depois é o Porto de Santos, porque toda essa produção cafeira vai se espalhar por São Paulo. Um outro fator que nós já falamos bastante, que possibilitou a expansão cafeira, é a existência de um mercado consumidor internacional, de um mercado consumidor estrangeiro, sobretudo nos países europeus e nos Estados Unidos. E um outro fator, aqui de questão mais geográfica, né, de importância geográfica, é o solo e o clima favorável. Então o solo, principalmente o café, na sua marcha, ele vai buscando aquelas terras que são mais propícias à produção cafeeira. E nessa região aqui de Campinas, de Ribeirão Preto, chegando aqui o Preto, é a chamada terra roxa, né? É um dos melhores solos para a produção cafeeira. Desse ponto de vista, a expansão cafeeira possibilitou a expansão das exportações de café. Então nós temos uma expansão da área cultivada e uma expansão do volume exportado dessa mercadoria. Isso vai gerar uma outra denominação, que é o ouro verde. O que é o ouro verde? De 1830 até 1930, que é esse período mais forte da economia cafeira, mas isso vai até os anos 50, 60 aqui do século XX, nós temos o café como o principal produto de exportação do Brasil. E o dinheiro do café vai gerar impostos para o Estado. Então, o ouro verde é o café, que vai gerar divisas, que vai gerar rendas para o Estado e vai possibilitar a recuperação da economia e das finanças do Brasil. Lembra que o primeiro reinado, nós estudamos lá com o Dom Pedro I, um processo econômico extremamente conturbado, a economia brasileira no primeiro reinado ia de mal a pior. É um dos fatores que levaram à renúncia do Dom Pedro I. No segundo reinado, nós temos o Dom Pedro II sendo beneficiado desse ponto de vista econômico pelas exportações de café, que geravam, né, receitas, que geravam divisas, que geravam dinheiro para o cofre público.
O ouro verde, o café, ele possibilitou dinheiro não só para o Estado, mas ele possibilitou também riqueza para a elite nacional. Então, o café ele vai gerar uma riqueza, vamos dizer assim, um capital agrícola, que é um dinheiro que se ganha na agricultura, na exportação, né, na produção e na exportação desse produto, mas essa elite latifundiária escravista, aos poucos, vai investindo em novos negócios, como, por exemplo, as indústrias e as ferrovias, que nós estudaremos no segundo momento, esse processo de industrialização no Brasil. Então, o dinheiro do café, nós falamos que ele possibilitou, esse capital cafeeiro, a diversificação dos investimentos, né? Diversificou os investimentos no Brasil e possibilitou obras de modernização. Por exemplo, as ferrovias, obras de melhoramento urbano, né? Cidades iluminadas, pavimentadas. Então, todo esse processo de modernização da economia nacional no século XIX é decorrente do dinheiro do café, das receitas auferidas com o café. Essa modernização, contudo, ela tem que ser pensada com uma certa delicadeza. Por quê? Foi um processo peculiar de desenvolvimento. Haverá o desenvolvimento da economia do Brasil nesse momento? Claro que sim. Mas nós chamamos esse processo de modernização conservadora. Por quê? Você moderniza as estruturas produtivas, mas conserva vários elementos de uma economia colonial. Então, veja bem isso. Nós temos um processo de desenvolvimento da economia e da sociedade, porém, guardando, né, mantendo práticas conservadoras. Por exemplo, a escravidão. Por exemplo, a manutenção do latifúndio. E, sobretudo, essa produção agrícola, né, era para a exportação. Então, o Brasil, ainda no século XIX, né, tinha um tripé aqui que lembrava muito a nossa economia colonial, que lembrava muito um passado, né, ligado a uma colônia de exploração, que era a questão do plantation, marcada pela escravidão, pelo latifúndio, pela monocultura, né, e pela exportação de produtos agrícolas, no caso, o café. É o principal produto, mas temos lá, a gente viu o algodão, enfim, o cacau, o fumo. Desse ponto de vista, nós falamos que a modernização conservadora, ela possibilitou uma transformação epidérmica da economia e da sociedade brasileira. Ou seja, foi uma transformação, eu diria, que superficial das características econômicas e sociais. E também não dizia respeito a todo o país, mas, sobretudo, às regiões cafeicultoras. Ok? Então, para fechar essa aula, nós veremos, né, aqui eu arrebanhei as consequências, nesse último tópico, as consequências dessa expansão cafeeira. Essa consequência que vem diretamente, né, essa consequência que vai transformar alguns aspectos da nossa economia. Quais são as principais consequências? Eu elenquei 3 consequências diretamente ligadas à atividade cafeeira. A região sudeste, ela se mantém hegemonicamente como o centro econômico do país. Por quê, professor? Porque é na região sudeste que estão localizadas as principais fazendas produtoras de café. É na região sudeste que nós temos, vamos dizer assim, o maior volume da produção e da exportação cafeeira. Essas exportações vão gerar uma dinamização da sociedade. Mantendo, claro, esses aspectos da modernização conservadora, nós teremos algumas transformações que nós estudaremos mais adiante, que é a questão da imigração, sobretudo a imigração italiana. Há, né, um processo de urbanização. Quando a gente fala em economia cafeeira, nós estamos falando de uma rede urbana. Por exemplo, todo o interior de São Paulo está ligado, né, à construção de cidades por todo o estado de São Paulo. Esse processo de urbanização está intimamente vinculado à cafeicultura. Temos a criação de um mercado consumidor interno. Essa imigração, nós estudaremos na próxima aula, ela vai possibilitar
eh, a superação do trabalho escravo. Então, imigrantes recebem salários, a gente vai ver eh, essa questão, e criam um mercado consumidor interno. Desse ponto de vista, a cafeicultura possibilitou uma grande acumulação de capitais, que foi fundamental para promover um surto industrial no Brasil e um processo de modernização, por exemplo, no mundo dos transportes, com o crescimento da rede ferroviária. Ok? Então por hoje é isso. Espero que tenham gostado.